Oi, gente, aqui é a Pietra. Eu decidi gravar esse vídeo para falar um assunto que muita gente me pergunta, que é uma das melhores coisas que já aconteceram na minha vida, que é como conseguir uma bolsa de estudos no exterior. Bom, primeiro de tudo, o vídeo que eu vou falar hoje é sobre a bolsa que eu ganhei para fazer o intercâmbio de um semestre durante a faculdade, um semestre da graduação. Eu já fiz outro intercâmbio para a Bélgica em 2014, quando eu era ainda no ensino médio, mas eu vou falar dele em outro vídeo. Esse agora é sobre graduação e especificamente a Bolsa Ibero-Americanas do Santander. Como eu acabei de falar, a bolsa que eu consegui foi a do Santander, a Ibero-Americanas, que o que seria a bolsa? A bolsa de estudos do Santander é para você cursar, a Ibero-Americanas é para você cursar 6 meses da graduação em alguma outra universidade de 9 países, que são as opções, são países que falam a língua espanhola. As opções são Argentina, Colômbia, Peru, Espanha, México, Portugal, Chile e Uruguai. Tive uma colinha ali para não esquecer, mas tudo bem. E Uruguai. São essas 9 opções. Qualquer pessoa pode se inscrever, não precisa ter, não tem uma idade máxima, mas aí agora que começa. Para você, primeiro você se inscreve no site do Santander, vou deixar aqui o link, porque eles estão com inscrição aberta para essa bolsa. Depois, vocês têm que ver se a universidade que vocês estudam são conveniadas com o Santander. Se elas forem conveniadas, ótimo, já meio caminho andado. Se elas não forem conveniadas, o Santander tem umas bolsas, umas vagas remanescentes, digamos assim, que eles ofertam online. Você vai se inscrever num outro processo direto com o banco, caso sua universidade não tenha convênio com o Santander. Mas o caso que eu vou falar hoje, que é o meu caso, é quando a sua universidade é conveniada. Eu estudo na UVV, Universidade de Vila Velha, e minha faculdade tem convênio. Então, como funciona? Primeiro passo, você se inscreve no site do Santander. Segundo passo, você vai ser chamado pela sua universidade, vou contar como foi na minha, tá, gente? Você vai ser chamado pela sua universidade e cada universidade tem a liberdade de fazer o processo seletivo como quiser pelo Santander. Eles não têm, não sei ao certo, né? Assim, pelo que tá no site, o que eles falam, é que eles não têm tantas obrigações. As universidades que vão escolher quem são os alunos que eles vão mandar. Na minha universidade, a gente teve que fazer a primeira fase, uma prova escrita, uma prova de conhecimentos gerais em espanhol. Então, eu me preparei um ano para essa prova. Eu fiz um ano de espanhol antes de fazer essa prova, porque eu tinha certeza que eu queria muito essa bolsa. Eu tinha alguns amigos que já tinham conseguido, e eu queria muito essa bolsa. Então, eu estudei um ano. Então, sim, saber a língua é importante. Os melhores colocados vão para a segunda fase, na verdade a terceira fase, que é prova oral com uma pessoa fluente ou nativa do espanhol, da língua espanhola. No meu caso foi uma pessoa que era fluente, falava um espanhol argentino, que para quem sabe espanhol é um pouco diferente do que espanhol castelhano tradicional, que foi o qual eu aprendi. E ela fez uma entrevista oral para saber como que eu ia fazer com a bolsa, por que eu queria ganhar essa bolsa. Então, no meu caso e no caso da minha universidade, as perguntas são bem para saber qual que é a sua motivação, se você está indo com fins acadêmicos mesmo, ou se você está indo só para viajar. Então, isso conta muito, e isso contou muito para mim, porque eu fui muito preparada e, sabe, falando o que eu queria estudar, o que eu queria aprender lá academicamente e para qual país que eu queria ir, coisa e tal. De primeiro, você não tem que escolher qual país que você quer ir. Você só vai dar essa resposta depois, quando você passar. Passando essa terceira fase, que é a final, que é a fase oral da prova,
você vai ser selecionado e você vai ter que dar uma lista de países que você, de faculdades, desculpa, de universidades que você tem interesse de ir. Eles mandam pra gente uma lista com todas as universidades que são conveniadas com essa bolsa do Santander, de todos esses 9 países. A princípio eu queria ir para Colômbia, mas depois pesquisando mais, eu decidi ir para Espanha, que aí vem a terceira parte do que eu queria falar com vocês. Valores. Decidi Espanha no final das contas. E eu vou falar pra vocês o quanto que custou o meu intercâmbio no grosso. Valores de passagem, aluguel, visto, que é, assim, o indicado para você usar o valor dessa bolsa. Primeira coisa, minha passagem para a Espanha, eu comprei com antecedência, custou R$ 3.500, ida e volta. Só a passagem. Ah, detalhe, quando eu fui, 3.000 euros estava dando 11.800 reais, mais ou menos. Em 2018, quando eu recebi com as taxas e juros não, né? O IOF estava dando 11.000 e alguma coisa. 3.500 reais foi para minha passagem. 60 euros, que é assim, 300 reais, foi o valor só do visto, de ir lá no consulado e entregar meu passaporte, solicitar meu visto, foram 60 euros, 300 reais. Só que o consulado espanhol exige que você compareça ao consulado quando você vai solicitar e buscar seu visto. Então, como eu moro no Espírito Santo, eu tive que ir até o consulado do Rio de Janeiro solicitar. Então, teve mais o gasto de deslocamento para ir para o Rio de Janeiro, voltar e depois de quase um mês, voltar lá para buscar meu visto e voltar para casa. Então, tem mais esse gasto, que aí não posso te dizer quanto você vai gastar, porque depende se você já mora no Rio, ou em São Paulo, ou em BH, se eu não, BH eles não tem não. Ou no Rio, ou em São Paulo, Brasília, não sei onde tem consulado mais. Então, tem mais esse gasto que você tem que contabilizar. Aluguel. Eu vou falar disso mais em outro vídeo sobre como que é morar na Espanha e quanto que custa morar na Espanha. Mas só para vocês ficarem mais ou menos por dentro, eu escolhi morar numa cidade que não é muito famosa, chama Múrcia, que é no sul da Espanha. Não é uma das principais cidades, é uma cidade consideravelmente grande, não é uma mini cidade, é uma cidade universitária, tem 2 grandes faculdades lá. E eu morava numa república com outras 3 meninas de outras 3 nacionalidades. Eu morava num quarto, eu pagava o aluguel de um quarto só pra mim, com uma cama de casal, um quarto bom, tamanho bom, grande. E eu pagava 280 euros por mês de aluguel. Eram 250 euros de aluguel mais 30 euros de conta, de gastos. No período de 5 meses, que foi o período que eu fiquei, isso dá 1.400 euros. Em real, se a gente fizer por 5 reais, que hoje já é mais, dá 7.000 reais. Mais 3.500, quanto foi minha passagem. Mais o visto, mais minha logística para ir para o Rio, o dinheiro da Bolsa de Santander foi todo nisso. Então, dinheiro para comer, transporte e outras coisas lá em Múrcia foram gastos extras que a Bolsa não cobriu. Então, isso porque eu dei muita sorte, porque a universidade que eu escolhi não me cobrou nem matrícula, nem mensalidade, nem material, eles não me cobraram nada. Eu tenho um amigo, por exemplo, que foi para a Argentina e ele teve que pagar uma fortuna na universidade, taxa de matrícula, material e outras coisas. Assim, papo de mais de $1.000. Então, avaliar bem qual universidade para onde você quer ir e quanto que isso vai custar, porque a bolsa ela não cobre, gente, a não ser que você vá
para um país com custo de vida bem baixo, por exemplo, Bolívia, Peru. Então, tem que avaliar isso na hora de se candidatar. No demais, queria encorajar vocês a se inscreverem para essa bolsa. Eles estão com vagas abertas no site do Santander para essa bolsa até o dia 22 de agosto, agora de 2020, para essa primeira fase, que é só se inscrever no site do Santander, preencher lá o formulário deles. Então é isso, eu vou fazer mais vídeos sobre isso, porque eu tive muito BO na hora de escolher minha universidade, na hora de escolher a cidade, vivendo lá, choques culturais. Então, se você é uma pessoa que tem interesse em morar na Espanha, morar na Europa ou fazer um intercâmbio, pode se inscrever no meu canal, curte esse vídeo e segue acompanhando, porque eu vou postar muito vídeo sobre isso ainda. Beijo, obrigada!